Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar esse porta-vinho, que foi um sucesso na Mega Artesanal. Quem esteve lá me pediu muito para ensinar esse pontinho, que não tem nome. Caso alguém queira dar uma sugestão de nome para ele, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Eu me inspirei numa página estrangeira, que eu também vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Para essa peça, você vai precisar de fios Kiki 23 milímetros na sua cor preferida. Entrando no nosso site, a gente tem mais de 60 cores disponíveis. Agulha Kiki Unique número 6, mas se você tiver a 7, também é indicado para o fio 23 milímetros. Alça fixa, aqui eu tô usando a marrom café com a ferragem ouro velho, mas também temos opções de outras cores. Para acabamento, tesoura, agulha de arremate e uma fita métrica para te auxiliar nas medidas. E uma dica que a gente dá para quem ainda não tem a nossa cartela completa de cores em mãos é, assim que abre o rolo, tira um pedacinho do fio, amarra no rótulo e cola o nome da cor atrás para você ter como consultar se caso precisar, tá bom? E no final do vídeo eu vou ensinar vocês todos os segredos para fazer esse mesmo porta-vinho com base de MDF e também no fio 33 milímetros. Então fique até o final para não perder. Para fazer o porta-vinho, a gente vai fazer uma base circular. Já trouxe a minha pronta, mas vou explicar para vocês como eu fiz nesta receita. Aqui eu fiz um círculo mágico com 6 pontos no círculo mágico. Aumentei na segunda carreira e fui seguindo a regra de aumento até que a base atingisse aproximadamente 11 centímetros. Eu vou começar agora com o acabamento para a gente preparar a base para a subida já no nosso pontinho do porta-vinho. Deixa eu afastar um pouquinho. Então, aqui a nossa base, eu fiz o último ponto da última carreira até atingir o tamanho que a gente precisa. Deixei uma sobra de fio aqui da nossa argolinha. Vou passar o fio do rolo para frente, do lado direito da peça. Agora, eu vou passar esta argola lá para trás para a gente conseguir fazer o acabamento do ponto baixo, né? Aqui, ajeitando sempre. Enfio por trás aqui, né? Para poder puxar a argolinha para cá. Assim, a gente faz o acabamento certinho, ó. Fica tudo bonitinho, as correntinhas aqui. Então, agora eu viro o trabalho e vou fazer o acabamento de ponto baixíssimo no lado avesso da peça, porque eu vou subir as minhas carreiras usando de apoio o ponto baixíssimo para ele dar sustentação e ficar retinho. Então, aqui no mesmo lugar onde eu peguei essa argolinha, eu vou entrar aqui e vou fazer o ponto baixíssimo aqui já na primeiro pontinho. E seguir toda a volta até chegar no último ponto, que eu volto aqui para ensinar vocês como finalizar. Chegando aqui no finalzinho do meu acabamento de ponto baixíssimo, vou fazer o último pontinho. Aí, fiz o último pontinho, eu já posso cortar o fio. Corto o fio, puxo ele pra frente. E venho aqui no primeiro pontinho, no segundo pontinho, porque o primeiro foi o que a gente trouxe o fio pra trás, lembra? Aí, agora aqui eu vou passar o fio pra simular a correntinha aqui e fazer o acabamento perfeito, olha. Pego aqui atrás, enfio aqui no meio e puxo o fio aqui para trás, ó, do lado direito, ó, né? E aí, nossa correntinha fica perfeita. Aí, aqui a gente vai fazer o acabamento para esconder esse fio aqui e arrematar ele do lado avesso. Como eu faço isso? Eu pego ele, saiu aqui
Saiu do pontinho aqui para simular o ponto da correntinha, eu vou enfiar ele aqui no mesmo buraquinho e passar ele lá pro avesso, ó. Esse é o direito da peça, né? Aí aqui eu vou esconder ele no meio aqui do fundo do porta-vinho. Com a nossa base finalizada, esse é o avesso, onde a gente fez o ponto baixíssimo de acabamento. Eu já escondi o fio que eu cortei, porque depois que a gente começa a subir os pontos, as paredes do porta-vinho, fica muito estreitinho pra gente poder fazer qualquer arremate de fio lá dentro, tá bom? Para essa receita, a nossa base ficou com aproximadamente 11 centímetros. O segredo desse ponto é que ele tenha múltiplos de 3 pontos, né? Então, aqui ficou uma base de 11 centímetros, aproximadamente com 24 pontos ao seu redor. Pontos de base é onde a gente vai começar o nosso ponto. Então, com a nossa base pronta, o direito virado para baixo e o avesso virado para cima, a gente vai começar a subir as nossas carreiras e já com o pontinho que eu vou ensinar. Então, em qualquer lugar do ponto de base, você pode começar. A gente vai pegar o fio, vai introduzir a agulha em qualquer correntinha de acabamento do ponto baixíssimo, pesca o fio, laça e passa pra gente fazer o primeiro ponto baixo. Primeiro ponto baixo, ó. A gente fez um ponto baixo, depois a gente vai arrematar esse fio aqui. Eu vou ensinar vocês. Aí, agora a gente vai fazer o segundo ponto baixo. E agora vem o segredo do ponto, que ele, como é múltiplos de 3, a gente vai voltar na base do primeiro ponto, vai introduzir a agulha lá na base, pesca o fio, traz ele até a altura do terceiro ponto e a gente vai fazer o terceiro ponto com a laçada na agulha. Pesca o fio, passa pela laçada primeiro e agora a gente vai fechar o ponto baixo. Vamos de novo? Faz um ponto baixo, 2 pontos baixos. E agora o segredinho da laçada, a gente volta na base do primeiro ponto, laça o fio, traz a laçada até a altura do terceiro ponto, introduz a agulha, passa pela laçada, finaliza o ponto baixo. Mais uma vez, faz um ponto baixo. Sempre fazendo nas correntinhas e ajeitando o trabalho para ele ficar em pezinho já. Ele já vai tomando forma desde o início. Segundo ponto baixo. Ajeita. Volta na base do primeiro ponto. Pesca o fio. Puxa a laçada até o terceiro. Entra no terceiro ponto, pesca o fio, passa pela laçada e finaliza o ponto baixo. E assim a gente vai até o final da carreira. Chegando lá, eu volto aqui com vocês pra gente subir a carreira, que também tem outro segredo. Cheguei aqui no último ponto, já fiz, ele dá certinho, porque 24 pontos é múltiplos de 3. Então, ele termina no terceiro ponto já com a laçada. Eu vou introduzir, agora a gente vai subir a carreira,
que eu vou ensinar o segredo para ter aquele efeito intercalado das laçadas. A gente introduz a agulha de trás para frente, puxa o fio lá para trás, ajusta, né, o fio e deixa a laçadinha aqui. No mesmo lugar onde a gente passou o fio, a gente vai introduzir agora no ponto baixo centrado. E você põe no meio do ponto, sai no meio aqui das duas perninhas, laça o fio do rolo, passa ele para frente, pega a laçadinha para finalizar o ponto baixo. Fez o primeiro ponto baixo. Aqui tá o segredo. A gente vai tirar a agulha do ponto, vai voltar no ponto da laçada da última carreira, vai introduzir ele no ponto baixo, com o fio do rolo a gente pesca e vamos fazer outro ponto baixo aqui, com essa argolinha solta aqui mesmo, tá? Vocês vão entender depois quando eu finalizar esse ponto aqui. Ficou 2 pontos baixos, certo? Pesca a laçadinha que você tinha tirado e passa como se estivesse fazendo este ponto agora. Ficou 2 pontos. O ponto não tem que voltar no primeiro ponto, então agora a gente vai continuar a carreira voltando no primeiro ponto. Pesca, traz a laçada até o terceiro ponto. Pesca a laçada e finaliza o ponto baixo. E assim a gente subiu a carreira e agora é só continuar a volta toda até finalizar. Eu vou fazer a minha e já eu volto para mostrar de novo a subida de carreira para vocês. Então aqui, antes da gente terminar a segunda carreira, vocês lembram do fiozinho que ficou para arrematar, né? A gente vai precisar da agulha de arremate e vamos colocar ele aqui para cima, ó. Aqui você entra dentro do ponto no avesso, olha. Você vai trazer ele aqui para essa argolinha do ponto baixo. Então, introduz aqui e traz ele para cá. Aí, aqui, a gente pode ir escondendo ele no meio dessas correntinhas, porque depois que a gente fizer o ponto baixo centrado, deixa eu pegar a agulha, ela não vai nem aparecer. A gente vai passar ele pra cá, até terminar o fio. A gente vai esconder ele aqui. Então, aqui já deu, né? Se precisar, depois a gente corta. Então, vamos terminar agora para subir mais uma vez a carreira, para fixar bem de como faz. Então, faz um ponto, vamos terminar agora com um ponto baixo centrado, 2 pontos baixos centrados, volta no primeiro ponto, laça o fio até o terceiro ponto, entra no terceiro ponto, pesca, passa pela laçada, finaliza, né? Agora aqui a gente vai fazer outra subida de carreira. Introduz por dentro, de dentro para fora, puxa o fio lá para trás, ajusta, ops, escapou, vamos de novo, puxa a argolinha, ajusta, na mesma laçada que você passou para trás, você vai introduzir no ponto baixo centrado. Pega o fio, laça, passa para frente. Pega essa argolinha que você deixou aqui atrás. Finaliza o ponto baixo. Fez o primeiro ponto da subida, certo? Agora a gente vai tirar a agulha do ponto. Volta no ponto, no último ponto da laçada, pesca o fio e faz outro ponto baixo. Outro ponto baixo. Ficaram 2 pontos baixos.
Pega a argolinha que você deixou, passa por dentro do primeiro que você fez. Volta no primeiro ponto, pesca o fio, traz a laçada para o terceiro ponto, passa o fio pela laçada e fecha o ponto baixo. Aí, a gente já fez o primeiro trio de pontos com a laçada da terceira carreira. E aí, novamente, a gente vai finalizar a volta toda até chegar no ponto, subir, sobe com ponto baixo, tira a agulha do ponto, volta no último ponto da carreira anterior, faz mais um ponto, passa a laçadinha largada da agulha no primeiro que você voltou e finaliza com o terceiro ponto da laçada. Volta e aí a gente vai subir a parede do nosso porta-vinho até atingir a medida de 22 centímetros ou 17 carreiras. Então, já acabei as minhas carreiras de subida, aqui eu fiz 17 carreiras e o meu ficou com quase 22 centímetros, 21,5 aproximadamente, aqui ó, quase 22. Então, aqui eu já cortei o fio, terminei o último trio do ponto da carreira, cortei o fio, agora a gente já pode fazer o acabamento da correntinha. Passa o fio para fazer o acabamento da correntinha de cima, né? Passo o fio aqui para esconder, nesse mesmo lugar aonde eu saí. Aqui. E aqui a gente esconde o fio por dentro da trama do avesso. Agora a gente vai fazer o acabamentinho do pontinho de ponto baixíssimo aqui na volta toda para fazer o acabamento igual da peça finalizada, que é um pouquinho diferente, não é ponto por ponto, a gente faz um pulo aqui, né? E aí eu já volto aqui com vocês. Então, finalizada a peça, a nossa ficou com 22 centímetros aproximadamente, exatamente a minha tá com 21,5, com 17 carreiras. Eu vou fazer agora, ensinar para vocês o acabamentinho aqui na volta toda de ponto baixíssimo, igual a da peça já finalizada. Ele é um ponto baixíssimo que eu faço com 2 pontos de intervalo para ele ficar um pouco mais alongado, para poder ficar simétrico com os nossos pontos, né? Aí eu achei dessa forma que ficou mais gracioso. Aí quem quiser fazer da forma que já sabe, pode fazer do jeito que quiser, tá bom? Então aqui a gente vai pegar ponto baixíssimo comum, pega o fio em qualquer ponto da peça, né? Você vai puxar, é legal você pegar e já intercalar aqui também para dar o mesmo efeito. Então eu pego aqui num ponto de finalização de laçada e vou esticar a agulha até pulo um ponto e faz no segundo ponto. Estico, faço um ponto baixíssimo. Aí eu pulo um ponto, estico e faço um ponto baixíssimo. Pulo um ponto, estico e faço um ponto baixíssimo. Pulo um ponto, estico e faço ponto baixíssimo. Pulo um ponto, estico e assim vai fazer até o final para fazer o acabamento. Finalizada então a nossa peça, olha que graça que fica, um acabamento, o pontinho baixíssimo tá alongado, né? E parece que a garrafa não vai caber, mas ela cabe, olha, ela é bem justinho, você tem que forçar para ela não escapar mesmo, né? Esse diâmetro é para uma garrafa de 750 ml, se for um vinho maior, aqueles litrões, aí tem que medir e contar os pontinhos para você fazer, que na verdade esse ponto, desde que seja múltiplos de 3, você pode fazer no diâmetro que você quiser.
Então, agora a gente vai pregar as alças. A minha é a alça fixa, a gente tem disponível no nosso site. Ela tem um tamanho de aproximadamente 44, 45 centímetros de argola a argola, né? E eu, na segunda carreira, segunda ou terceira aí, dependendo do tamanho da sua alça, né? Entre um ponto e outro, aqui eu vou fazer na segunda carreira. Eu pego um fio, né? Que eu já cortei um pedaço do mesmo fio com a ajuda da agulha de arremate, eu coloco entre um ponto e outro, né? E eu já passo a argola aqui e vou voltar lá para trás com o fio no mesmo lugar onde eu vim, de dentro para fora. Agora eu vou de fora para dentro, né? E quando eu virar, eu vou fazer com um pontinho do lado, para ele não sair do lugar. Eu vou fazer com um pontinho do lado aqui, mas eu vou tentar sair no mesmo lugar aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra ver aqui, ó, acho que deu. E vou passar de novo lá pra trás, no mesmo lugar. 2 vezes eu acho que é suficiente, tá? Aí aqui, eu simplesmente dou um nó cego, né? Bem apertadinho. Um nó cego bem apertadinho, mais de uma vez. E vou esconder esse fio um lado pra cá e o outro lado pra cá. Corta, se quem quiser usar um pinguinho de cola pra ter certeza, mas isso não escapa de jeito nenhum. E o outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Na mesma direção, entre um ponto e outro, na mesma carreira, passa o fio de dentro pra fora, volta com ele, passando pela argola lá pra dentro, mais uma vez no pontinho do lado, passa, dá um nó cego e esconde o fio de um lado pro outro. E aí, a gente vai ficar com a nossa alça assim, finalizada, bem presinha, pronta para pôr a garrafa de vinho aqui já. E é um belo presente aí, agora chegando o Natal, é uma opção, né, para os homens, principalmente, que gostam, para as amigas que gostam de beber vinho, né? E tá pronta a nossa peça feita no fio 23. Eu prometi para vocês no começo do vídeo que eu ia ensinar o segredo do fio 33, porque o cálculo que a gente faz para a peça no fio 33 milímetros é diferente do cálculo que a gente faz para a peça de 23 milímetros, justamente porque os fios têm espessuras diferentes. Então, para o fio 23 milímetros, volta lá no começo do vídeo, vocês vão ver, a gente faz uma base com um círculo mágico com 6 pontos e 4 carreiras, que daí totalizando 24 pontos. Vocês lembram que o ponto, esse pontinho, ele tem que ser múltiplos de 3, certo? Já no fio 33, por ele ser mais grosso, a gente tem que fazer um fundo diferente para que ele fique no mesmo diâmetro do fio 23, para ele poder ter o mesmo tamanho. Ele vai mudar a quantidade de pontos do círculo mágico. Aqui no fio 33 milímetros, a gente vai fazer 7 pontos e 3 carreiras. Ele vai totalizar aqui 21 pontos. E aí, vai ficar com o mesmo diâmetro que a gente fez no fio 23 milímetros. E a subida também muda. Enquanto no fio 23 milímetros a gente faz 17 carreiras para ele ter 21 centímetros e meio, aqui a gente vai fazer 14 carreiras para ficar com a mesma medida, né? Quem quiser o porta-vinho um pouco mais alto para tampar mais a garrafa, também fica à vontade, é só aumentar o número de carreiras e aí fica a critério de vocês. No fio 23 milímetros, o meu peso ficou aproximadamente 315, 320 gramas sem a alça. No 33, 430, 435 gramas sem a alça. Outra opção também que eu prometi de trazer com fundo de MDF, né? E que eu fiz aqui, esse é o meu cachepô, que eu guardo as minhas agulhas. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Aqui, o meu cachepô, ele tem 20 buraquinhos. 20 buraquinhos, eu não consigo fazer múltiplos de 3, né? Porque 20 não é múltiplo de 3. Eu teria que ter 21 pontos ou 24 pontos. Então, 21 pontos, ele vai dar certinho no fio 33. Na base de madeira, 21 pontos, ele vai ficar muito apertado,
porque o fio é mais fino, a não ser que você faça com o fio 33 milímetros. Aqui eu vou manter com o meu fio 23 milímetros, eu mantive os 24 pontos. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz 4 aumentos, né? A cada 4 pontos sozinhos, eu fiz um aumento. A cada 4 pontos sozinhos, eu fiz um aumento. 4 pontos sozinhos, eu fiz um aumento. E aí, ele ficou com 24 pontos. Eu fiz o ponto baixíssimo na volta toda, fiz os aumentos nesse ponto baixíssimo. E aí, eu já começo a subir já direto nele. Ó, ele já vai fazer o acabamento aqui do lado. Aí, eu já começo a subir as carreiras que vai ficar dessa forma. E aí, você sobe a altura que você quiser pro porta-vinho. E o acabamento da alça é a mesma coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte esse vídeo, já salva, compartilha com as amigas. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo de nossas novidades.